Bom dia, eu sou a professora Fabiana Mori, eu sou professora de Biologia e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre taxonomia. Então, princípios e regras da taxonomia, uma aula do segundo ano do ensino médio. Bom, nessa aula, o objetivo dessa aula de hoje é compreender a importância da classificação dos seres vivos. Além disso, descrever o conceito de taxonomia, conhecer as contribuições de Carl von Linné, identificar as regras de nomenclatura dos seres vivos e apresentar as categorias taxonômicas. Para a gente começar a aula de hoje, eu quero relembrar rapidamente o que nós vimos na aula anterior, na aula de introdução à biologia do segundo ano do ensino médio, que foi o conceito de seres vivos. Então eu trouxe esse questionamento para vocês, para que a gente entendesse um pouquinho do que são seres vivos, quem são eles, o que precisa ter ou fazer para ser considerado ser vivo. Então, quais são os principais grupos, quais são as categorias utilizadas para classificar os seres vivos. Então, vimos isso na aula anterior. Na aula de hoje, eu trago um novo questionamento, uma situação para que vocês me respondam e pensem junto comigo sobre por que é importante classificar. No nosso dia a dia, nós fazemos diversas classificações o tempo inteiro e nós podemos utilizar isso dividindo as matérias do nosso caderno, dividindo, separando, organizando as roupas do nosso armário ou os setores do mercado ou da farmácia. Então, o tempo inteiro nós classificamos. E nós classificamos basicamente para quê? Nós classificamos para organizar, para conhecer o que nós estamos organizando. E justamente dentro da biologia, isso é um ponto muito importante, pois identificar, classificar, organizar as espécies permite compará-las de acordo com semelhanças ou diferenças. Isso porque nós precisamos conhecer para podermos protegermos. Então a gente só protege o que a gente conhece. Para isso a importância fundamental de classificar e então a importância da taxonomia. Então vamos lá para o conceito de taxonomia. Anotem no caderno de vocês que esse conceito é muito importante. Taxonomia é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos. Essa ciência, taxonomia, é a ciência da identificação, uma ciência importantíssima dentro da biologia. A taxonomia ela foi primeiramente estudada, proposta, pensada por um cientista sueco chamado Carl von Linné. Carl von Linné, ele viveu lá nos anos 1700 e em 1735 ele escreveu um livro chamado Systema Naturae. Esse Systema Naturae, ele propunha, desde esta época, todas as regras de classificação para plantas e animais. Então, Linneu, como é chamado aqui no Brasil, ele é conhecido como o pai da taxonomia. Isso porque neste livro aqui, ó, Systema Naturae, ele foi responsável por caracterizar a nomenclatura de classificação de todos os seres vivos. E isso nós utilizamos até os dias atuais. Então, Carl von Linné teve uma grande participação na ciência dentro da biologia. Bom, ele propôs duas linhas de estudo dentro da taxonomia, que são o sistema binomial e as categorias taxonômicas. O sistema binomial, veremos em detalhes, é aquele sistema que caracteriza e que determina exatamente a espécie de ser vivo. Então, dá um nome científico do organismo. Isso faz com que Linneu propôs que nós tivéssemos um código universal para a identificação de todo ser vivo do planeta. Isso é o sistema binomial. A outra proposta de Linneu, a outra contribuição de Linneu para a ciência foi as categorias taxonômicas. Essas categorias, elas foram pensadas
de acordo com os caracteres morfológicos, como a anatomia, a forma do ser vivo. E Linneu fez então as primeiras categorias, não todas que conhecemos até hoje, mas ele iniciou aí os primeiros estudos das categorias taxonômicas, agrupando os seres vivos em táxons. Bom, para a gente começar a pensar no sistema binomial proposto por Linneu, nós temos que pensar nas regras básicas de nomenclatura de todos os seres vivos. São 5 regrinhas importantes de nomenclatura. A primeira é que todo nome científico ele é composto por pelo menos 2 palavras, 2 termos. E essas palavras, elas sempre vêm obrigatoriamente destacadas do texto na qual ele está inserido. Essas palavras, esses termos, elas são a primeira palavra, primeiro termo que identifica o gênero dessa espécie. Ela tem que obrigatoriamente estar escrita com a inicial maiúscula. E o segundo termo, a segunda palavra, toda em minúscula, a inicial e todas as outras letras. Então aqui nós já temos as primeiras 4 regras básicas de nomenclatura para todos os seres vivos, e a última delas é a regrinha de que todos os nomes devem estar escritos em latim ou latinizados. Bom, eu vou dar um exemplo simples aqui, que eu acho que todos devem conhecer, ou já ter ouvido falar, que é o Homo sapiens. Homo sapiens é a espécie do ser humano, então, a qual nós pertencemos, nós somos Homo sapiens, e eu quero voltar aqui, fazer um checklist aqui, ó, para ver se nós fizemos todas as regrinhas para escrever esse nome científico. Então, nós temos 2 palavras, pelo menos 2 termos, Homo sapiens. As palavras, elas são destacadas do texto, então aqui está escrito em itálico, porque é um texto digitado. Mas se for no caderno de vocês, essas palavras têm que ser grifadas separadamente. Então, um grifo no Homo, um grifo no Sapiens. Essas palavras, elas são sempre a primeira palavra relacionada ao gênero, em letra maiúscula, e a segunda toda minúscula. Essa segunda palavra, ela caracteriza o epíteto específico. Portanto, o nome científico ou a espécie, ela é formada pelo epíteto específico mais o gênero. E aqui nós temos então a espécie, Homo sapiens. Entendido isso, seguimos aqui todas as regras de nomenclatura, ok? Alguma dúvida? Podemos seguir. Para continuar os feitos de Linneu propôs também o início dos estudos sobre as categorias taxonômicas. E ele propôs o agrupamento dos seres vivos em categorias de acordo com as semelhanças e diferenças das categorias morfológicas, anatômicas. Então ele propôs que o maior grupo, o maior agrupamento seria o reino. Dentro do reino existem vários filos. Filos se dividem em classes, as classes se dividem em ordens, até chegarmos na espécie. A espécie é o indivíduo mais específico. Então aqui, por exemplo, somos todos nós, Homo sapiens, a nossa espécie, mas nós pertencemos ao reino animal e a várias outras classificações que veremos posteriormente. Para entender isso tudo aqui, temos que saber as 7 categorias, memorizando facilmente. Existe uma mnemônica aqui, ó, Re, Fi, Clor, Fa, Gesp. A inicial de cada uma delas, e vocês vão poder memorizar isso facilmente. Para a gente entender o que foi a aula de hoje, o que eu preciso que vocês saibam hoje é por que classificar, a importância da classificação, o conceito de taxonomia, porque isso é importante para a biologia, as contribuições do cientista Linneu, que são sistema binomial e as categorias taxonômicas, e as regras de nomenclatura de todos os seres vivos, caracterizando a espécie. Ok isso? Fechamos isso nossa aula de hoje, então, aqui com todos esses conceitos. Então, aqui Linneu com o seu reficlofágio.
E agora, só para eu deixar aqui, instigar vocês com uma próxima pergunta na próxima aula, veremos o conceito de espécie, né? Então aqui nós temos uma única espécie, mas diferentes indivíduos. Calma, não vamos pensar nisso agora, próxima aula. Para a gente finalizar então a aulinha de hoje no caderno de vocês, eu quero uma atividade simples de pensar aqui nessa frase, ó, a nomenclatura científica facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Falamos sobre isso hoje? O que vocês acham? Respondam aí no caderno. A importância de conseguir identificar um organismo em qualquer parte do mundo. Isso é importante? É legal? Ou poderia ter sido de outro jeito? Pensem nisso. E para finalizar, a outra atividade que eu sempre gosto de fazer com vocês, que é um word wall, né, uma atividade interativa que nós podemos fazer juntos e que eu vou deixar aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho aqui, que é um word wall sobre taxonomia. Então podemos, né, transitar aqui dentro dessas questões, ó, maior nível hierárquico de classificação de seres vivos. Qual era aquele maior nível hierárquico? O que vocês acham? Isso, reino. E assim vai. Então, vou deixar esse word wall aqui, ó. A unidade básica do sistema taxonômico é a espécie, certinho? Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Para a aula de hoje era isso e até a próxima aula.